Grandes coisas o Senhor já fez nesse lugar. Desde o momento em que houve abertura, Pai, desse evento, o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E nós queremos, Pai, verdadeiramente sermos transformados, sofrermos uma metamorfose, Pai, nas Tuas mãos. Limpa-nos, cura-nos, trata-nos, para que sejamos, Pai, para o louvor da Tua glória nessa terra. Usa, Pai, usa a minha vida. Usa, Pai, a minha história, para que o Teu amor seja manifesto e o Teu nome glorificado, Pai, de uma forma muito especial. Senhor, prepara os corações como terra fértil, para que a palavra Tua semente, semente de vida, germine e dê frutos, Pai. Pai, eu não estou entendendo muito bem, mas algo está acontecendo nesse lugar, Pai. Algo está acontecendo no meio dessas mulheres, algo muito especial, Pai. Desde o momento que eu entrei por esse salão, meu coração salta. E eu sei, Pai, que a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor vai completar, porque o Senhor é fiel. E o Teu amor excede, Senhor, a nossa compreensão. Fala conosco, Pai. Toca-nos. Toma-nos no colo nessa tarde, Pai. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Palavra de Deus, em Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 10, ou melhor, a partir do versículo 11, diz assim: Deus já usou a boca da minha irmã que ministrou louvor para falar sobre isso, mas Ele quer repetir de novo. Assim diz o Senhor, é o Senhor que está falando. Muitas vezes o pregador, ele vem para um lugar e ele prepara como um estudo, e ele fala a palavra que está no coração dele. Deus usa, toda a palavra de Deus serve para instrução. Mas existem dias da nossa vida como pregadores, que a gente sabe que é Deus que está falando, não é a gente. Então eu vou dizer assim, diz o Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. O Senhor diz para você, mulher: serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. E farei mudar a vossa sorte. O Senhor mudará a nossa sorte. Eu vou contar minha história para você, não porque ela tenha algum valor. Talvez a sua história seja pior do que a minha e tenha mais o que contar, mas para mostrar para você o que Deus faz, o que Ele pode, e que para Ele não há limite algum. Eu não nasci num lar cristão, como Joanita, que veio aqui contar da sua mãe pastora, ou como a minha irmã Andréia. Eu nasci num lar muito turbulento. Eu sou de Mato Grosso do Sul, da cidade de Aquidauana. E os meus pais se casaram numa circunstância muito desagradável. Meu pai era noivo, minha mãe era noiva, e por pressão das famílias ricas, os noivos eram pobres e os noivos suicidaram-se praticamente ao mesmo tempo.
o noivo da minha mãe e a noiva do meu pai. E numa atitude de vingança, pessoas que não conheciam a Deus, eles resolveram casar e deixar as suas famílias. Os meus pais se conheceram depois do casamento. O casamento foi por procuração. Um advogado compareceu no cartório com a procuração do meu pai, representou meu pai no casamento com a minha mãe. Se um casamento onde há romance, onde há sonhos, projetos, os ajustes são difíceis. Imagine um casamento que tem como base vingança e completo desconhecimento do parceiro. Minha mãe começou a procurar o espiritismo, porque ela acreditava que o noivo morto, suicida, ia aparecer num centro espírita para ela. E à medida em que ela foi se frustrando porque não aparecia o noivo morto, ela começou a usar drogas. Eu estou falando de 65 anos atrás. Imagine uma mulher usando drogas há 65 anos atrás. Eram comprimidos, aqueles remédios que as pessoas tinham overdose e morriam. O meu pai começou a beber outro tipo de droga. Não foi para o espiritismo, mas foi para a promiscuidade. Ele, que era um rapaz normal, um rapaz filho de família, começou a frequentar prostíbulos e procurar nas prostitutas o amor, o romance que tinha perdido lá atrás. De vez em quando ele largava minha mãe, ia embora, se apaixonava por uma prostituta. Naquele tempo tinha uma expressão, tirava da zona de meretriz, um lugar próprio que elas ficavam, e montavam a casa e deixava minha mãe ir embora. Depois eu soube que a primeira vez que ele fez isso, eu tinha só 7 meses de idade. Agora as crianças, elas não percebem muito as coisas, mas elas sentem. Não é à toa que quando Rebeca estava grávida e ela fala: Senhor, tem um tumulto aqui na minha barriga. O Senhor fala: tem 2 nações aí dentro do seu ventre e há uma contenda, eles estão brigando aí. Havia sentimentos no ventre daquela mulher, disputa. Também não é à toa que João Batista saltou de alegria no ventre de Isabel. As crianças têm percepção emocional no tempo da gestação. E quando elas são crianças, hoje a ciência prova isso. Se ela é largada no orfanato, ela desenvolve uma emoção carente de afeto. Se ela é tratada numa família, ela desenvolve bem-estar, autossatisfação, autoestima. É como se fosse uma parede construída sem um prumo. Uma criança sem afeto, sem estrutura familiar saudável, sem mãe, sem pai, exercendo seu papel. E eu tinha essas carências normais que filhos de pais desajustados têm. Agora, não entendia muito bem o que acontecia. Eu via que meu pai sumia. De vez em quando ele arrumava uma mala em cima de uma cama. Conforme o tempo foi passando, a fala era mais perceptível para mim. Ele dizia para minha mãe: eu vou embora, eu arrumei uma mulher que eu me apaixonei por ela e encontrei o amor da minha vida. E a minha mãe respondia para ele: que bom que você encontrou o amor da sua vida, porque o amor da minha vida está morto. E eu escutava isso. Quando eu tinha 4 anos de idade, nasceu um irmão. Com o irmão eu consegui receber um pouco mais de afeto, porque à medida que a minha mãe usava os comprimidos, ela dormia cada vez mais. A droga, ela é viciante e ela é efeito acumulativo. Usa droga 1 ano, tem um mal para a saúde. Usa 2 anos, tem outro mal. 5 anos, o mal está multiplicado e no fim ela precisava de mais e mais e dormia mais e mais. Então eu tinha uma mãe que acordava para tomar banho, para comer, para ir para o centro espírita e para mais nada. E um pai que desaparecia, ficava às vezes 6 meses fora de casa sem eu saber onde estava. Tínhamos necessidades por causa disso, mas criança não se incomoda. Mas quando nasce meu irmão, eu comecei a ter uma alegria especial. Era o meu brinquedinho. Era um bonequinho que tinha vida, na verdade. E no tempo que nós éramos criança, na cidade de Aquidauana, tinha água de poço no fundo da casa, cisterna, que você tira com balde, ou bota um cano e leva para a bomba e enche a caixa d'água. Na minha casa era com balde. Aí veio o encanamento para a cidade.
E as pessoas que são cuidadosas tampam aqueles poços. Colocam tampa e faz lá um jardim, alguma coisa, enfim, esconde aquele perigo das crianças. Mas lá em casa não tinha esse cuidado. E um dia eu estava brincando no quintal da casa com meu irmão, ele já estava com 1 ano e meio, mais ou menos. A empregada ficava até 3, 4 horas e ia embora. E eu já estava com quase 6 anos de idade. E de repente eu vi o meu irmão pendurado naquele poço. O tronco sobre o poço, sobre a borda, e os braços e a cabeça já para dentro e as perninhas para fora. E eu corri, puxei meu irmão pelas pernas, a tempo dele não cair ali dentro. Naquele lugar, aquele tempo era lixo. A forma como a empregada estava entulhando aquele poço era jogando lixo da casa. Então lá tinha lata, tinha vidro quebrado, tinha lixo de banheiro, e proliferava aranhas naquele lugar. De vez em quando a aranha caranguejeira saía, aparecia para o lado de fora, e para a criança tudo é muito grande, porque é proporcional ao tamanho dela. Se o adulto vê uma aranha desse tamanho, a criança vê desse tamanho. Então eu tinha pavor daquele poço. Esse pavor era tão grande que eu à noite não tinha coragem de descer da cama para ir ao banheiro, porque na minha imaginação de criança ia ter uma aranha no chão, eu ia pisar e a aranha ia me morder. E também não havia ninguém que pusesse um interruptor para você acender a luz e ver que não tem aranha. E chamava a mãe está dormindo, não acorda porque toma comprimido para dormir. E aí eu dava um jeito e urinava na cama, nas beiradinhas da cama. Fazia uma moldura de urina na minha cama. Cada noite urinava num cantinho. Quando aquela moldura estava feita, urinando nos 4 cantos da cama, eu mesma arrastava aquele colchão fedido e punha no sol. Eu tinha nojo. Eu me sentia suja, eu corria para o banheiro. Criança acorda e vai para o banheiro tomar banho. Eu ia, porque eu sentia cheiro de xixi no meu corpo o dia inteiro. Mas quando eu vi o meu irmão pendurado naquele poço, foi pior do que o xixi. Eu imaginei que meu irmão fosse cair ali naquele lugar e fosse morrer. E naquela hora, com 5 anos de idade, eu tive noção do abandono que a gente vivia. Na minha cabeça veio: por que esse poço está aberto? Por que minha mãe está dormindo e nós estamos aqui do lado de fora, brincando nesse lugar imundo? E aonde que está o meu pai? Por que o meu pai e minha mãe não cuidam de nós dois como o vizinho cuida dos filhos? Por que o meu irmão fica jogado aqui comigo? Ele faz o que ele quer e ninguém vê o que está acontecendo. E por que eu que estou cuidando dele? Enfim, todos os porquês que podem vir na cabeça de uma criança de 5 anos, veio tudo junto ali. E eu entendi que a minha casa não era uma casa normal. Eu entendi que havia uma mulher doente em cima de uma cama, dormindo, que havia um homem que se ausentava. Meu pai, ele começou a entrar numa promiscuidade tão decadente. Um abismo chama outro abismo, igreja. Ele tirava fotos em ato sexual com promíscuas prostitutas e trazia para dentro de casa. E botava nas gavetas que não tinham chave, onde criança mexe. E por várias vezes eu vi aquelas fotos. Era como se Satanás quisesse usar aquela situação para afrontar cada vez mais o coração da gente. E a minha mãe não se importava quando ele voltava para casa. Ele montava a casa para uma prostituta, mas ela não tinha o perfil de esposa. Coitada, hoje eu entendo, endemoniada, precisando de libertação. Chegava um tempo, ela queria voltar para a vida dela de promiscuidade, chutava meu pai voltava para casa e minha mãe aceitava de volta, porque para ela era indiferente. Estar com ele ou sem ele não fazia diferença nenhuma. E aí meu irmão passou a ser o meu companheiro. Havia um paradoxo na minha vida. A figura paterna, queridas, escute bem o que eu vou lhes dizer. Eu trabalho muito com cura interior e libertação. Há 25 anos eu trabalho com isto. A figura paterna, ela é um referencial de Deus na vida dos filhos. Deus coloca o pai para dar uma amostra, é um símbolo, é um sinal e símbolo da paternidade de Deus, um pai dentro de casa. Muitas vezes, quando temos uma falha na nossa paternidade, nós temos dificuldade de se aproximar de Deus. Se você tem um pai violento, você tem dificuldade de crer num Deus amoroso. Se você tem um pai que não é provedor, que te abandona, você tem dificuldade em crer que Deus é Jeová Jiré.
Se você tem um pai que não te toma nos braços, não te beija, não te abraça, você tem dificuldade em sentir o Espírito de Deus em você. E precisa curar isso, precisa tratar. Queremos Deus, mas queremos Deus no alto e sublime trono, não próximo, porque pai não é bom, e Deus Pai acaba sendo próximo, e no íntimo do nosso coração, sem saber que a paternidade que tivemos atrapalhou o nosso conhecimento de Deus. Vivemos capengando às vezes na igreja, sem cair nos braços do Pai como Ele quer. Mas a verdade é, a figura paterna é um referencial até da nossa sexualidade. Muitas pessoas pensam que o pai, ele define a identidade sexual do menino e a mãe define a identidade sexual da menina. Não é verdade. O pai define a identidade sexual dos dois. Quando o menino olha para um modelo paterno bom, ele pensa, eu quero ser um homem igual ao meu pai. E a referência paterna do pai define a sua sexualidade masculina. Homem, caráter, homem, dignidade, homem, respeito. Quando a menina olha para um modelo de pai perfeito, um modelo de pai saudável, ela pensa no seu íntimo, quando eu crescer, eu quero ser uma mulher capaz de conquistar um homem igual ao meu pai. E acaba esse referencial masculino servindo para afirmar a identidade feminina dela. Por isso que você pergunta para as menininhas, com quem você vai casar? Ela fala, com meu pai. Quem quer ser o namorado? Papai. Se a mãe chegar para a menina e falar assim, você está linda, minha filha, tem efeito. Se o pai falar, você está linda, minha filha, tem outro efeito. Então a figura masculina, paterna, ela é um referencial na vida de uma menina, de uma filha e de um filho. E eu não tinha nenhum referencial masculino na minha vida. O meu avô paterno morreu sem eu conhecer. O meu avô materno ingressou no vício da bebida, botou a perder tudo que tinha, terminou bêbado no fundo de uma casa de uma filha. O único tio que eu tinha, homem, as outras todas eram mulheres. Um dia meu pai estava ausente de casa e chegou o pedido de material escolar meu, e a minha mãe não tinha dinheiro para comprar, não trabalhava, só se drogava. E ela mandou chamar esse tio, e ela disse, olha, chegou o pedido de material escolar da Tânia, e eu não tenho dinheiro, seu irmão vai e volta, não dá para você adiantar o dinheiro, ou comprar o material para mim? Quando ele voltar, ele te paga. E aquele tio olhou para mim, eu estava na sala do lado da minha mãe, não devia ter mais do que 7, 8 anos de idade. Ele olhou para mim e ele falou, se não tem pai, se o pai está na prostituição, tira da escola. Eu não vou dar dinheiro para sustentar filho de vagabundo. Tira da escola, estuda quem pode estudar. Então os referenciais masculinos que eu tinha eram esses. Aí tinha uma pessoa que vendia drogas para minha mãe. Era um homem idoso, cabeça branca, frequentava o centro espírita com ela. E esse homem passou a ser um referencial para mim. Então era um paradoxo, ao mesmo tempo que eu odiava ir naquela farmácia para comprar o remédio, na verdade vendia fiado, para comprar o remédio que botava minha mãe dormir o dia inteiro, eu tinha alegria de ir naquele lugar, porque aquela pessoa, aquela figura, era a única pessoa que me tratava com respeito, que olhava para o meu cabelo, que é crespo, imagine isso há 50 anos atrás, 60 anos atrás, sem condicionador, sem gel, era uma juba de leão, assim que era meu apelido. Mas aquele homem dizia para mim, você não tem juba de leão, você tem cachinhos. E eu fui para a escola com esse perfil familiar, com esse desajuste, não tendo referencial paterno, não tendo segurança, não tendo estrutura, não tendo carinho, não tendo afeto, não tendo provisão. E a provisão é outro capítulo. Porque criança não tem só a necessidade de comida, roupa e remédio. A roupa era pouca. Era um uniforme que tinha que durar de segunda a sexta. Se caísse café com leite, na segunda ficava até sexta-feira com café com leite.
Não tinha um segundo para trocar. Tinha que lavar no sábado o uniforme que usou. E criança não tem necessidade só de uniforme, de sapato, de comida, de remédio. Eu não sei se você viveu esse tempo, eu sou bem mais velha do que a maioria das mulheres que estão aqui, mas no meu tempo de criança tinha um suspiro cor-de-rosa da padaria. Olha, a água escorria pelo canto da boca. E uma Maria Mole, e um pirulito todo colorido que olhava para mim toda vez que eu passava. E aí eu comecei a arrumar um jeito de ganhar dinheiro. O primeiro jeito que eu arrumei é pecado, já está confessado. Eu conto para a igreja de coração aberto, porque Deus já perdoa, que eu sei. Tinha uma fábrica de bebidas perto da minha casa, e eles compravam vasilhame naquele tempo. Você levava a garrafa vazia e pagava mais barato pela garrafa cheia do líquido, porque você, na verdade, pagava só o líquido. Fazia uma troca de vasilhames, não era como é hoje, que tem um PET de plástico poluindo o mundo aí. Então, se levasse a garrafa, ou a fábrica de bebida compraria a garrafa, ou você pagaria mais barato pelo refrigerante. E eu descobri que isso era uma forma de ganhar dinheiro. Garrafas vazias davam dinheiro. E eu conseguia entrar pelos fundos na fábrica de bebida e roubar as garrafas do fundo e vender pela frente. Você ri, né? Agora você ri, mas eu queria ver você lá, com taquicardia, criança morrendo de medo de ser pega, envergonhada, humilhada, porque está roubando garrafa, furtando garrafa, e o medo que eu tinha disso. Aí eu descobri um outro jeito de arrumar dinheiro. Eu ia para o lixo da cidade de Aquidauana. Era menos perigoso do que furtar garrafas. O lixo da cidade de Aquidauana é como o lixo de qualquer cidade. Tem colher velha, tem tampa de bule, tem fio de cobre, tem pedaço de ferro que não usa mais, tem cano de banheiro de ferro que foi trocado pelo de plástico, está tudo lá. E tudo isso vira dinheiro do ferro velho da cidade. E aí uma criança de 7, 8, 9 anos de idade está lá no lixão da cidade, catando metais para vender, para comprar suspiro cor-de-rosa, comprar gibi. Tinha um bijuzeiro que passava, fazia fom, fom, fom. E eu corria, eu tinha dinheiro. Só que junto com o dinheiro, o lixo de Aquidauana também trouxe tanta enfermidade. Você não tem noção que é um lixo de uma cidade. Ali está o papel higiênico da cidade toda. Todos os tipos de verme que uma pessoa pode pegar, ela pega no lixo de uma cidade. Primeiro exame que eu fiz, eu já fiz para casar. Quando o médico olhou o resultado, ele falou: menina, aqui tem verme que eu só vi em livro de medicina. Eu tinha 18 qualidades de verme. Você ri, né? Porque não é você. E junto com os vermes, sabe o que vem? Dor de barriga, barriga inchada, manchas na pele, dor de cabeça, mau hálito, tontura, irritação. Mas era criança, as coisas iam andando. Quando eu entrei para a escola, ficou um pouco mais difícil viver. Porque as crianças são muito sinceras. Elas falam a verdade. E eu comecei a escutar. Não fica junto de mim. Porque quando a minha mãe vier me pegar, ela não pode me ver. Você só pode brincar comigo na hora do recreio. Porque as mães das crianças iam pegá-las na escola. A minha não. E as mães das crianças sabiam, Aquidauana era uma cidade desse tamaninho, sabia como era a família da Tânia. Então a Tânia não é boa companhia para minha filha. Não é boa companhia. E o dia que a Tânia então contou para as meninas, lá na hora do recreio, que tinha as fotografias do pai fazendo sexo dentro das gavetas da casa dela, aí pronto. Aí a Tânia não é companhia mais para ninguém. E eu comecei a sentir discriminação. Abandono, rejeição, agora a discriminação. Eu tinha uma professora, coitada daquela mulher. Certamente ela não tinha nenhuma vocação para aquilo. Era uma freira pequenininha, era uma escola católica que tinha na cidade. Essa mulher era uma mulher tão impaciente, intolerante.
Quando você tem problemas na sua vida, quando criança, você tem muita dificuldade de acompanhar a turma. Não pense você, professora, que uma criança que dá problemas, é só uma criança que dá problemas. Ela é uma criança que tem problemas. É um lar desestruturado que ela tem, é uma vida desajustada. E quando meu pai saía de casa, as minhas notas, e era frequente, praticamente uma vez por ano, meu pai arrumava uma mulher, ia viver com ela, amaziado, depois voltava para casa. E as notas iam lá embaixo. E outra coisa, trabalho de escola, tarefa de casa, mãe precisa supervisionar, pai precisa supervisionar, filho não faz sozinho de qualquer jeito. E eu comecei a ter deficiência na escola. E aí eu comecei a escutar dessa professora: você é burra. E aí um dia, eu não trouxe feito um trabalho que devia ser simples, mas eu não tive condição de fazer. E ela mandou escrever no quadro negro, de costa para a turma, 40 vezes: eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. E nas minhas costas pregou uma folha de papel escrito: Tânia é burra. E aquilo tornou-se motivo de chacota na sala de aula. Aí você experimenta a zombaria também. Desse dia em diante, eu comecei a desenvolver uma reação nervosa. Eu tenho até hoje, às vezes ainda acontece isso comigo. Sob muito estresse, eu tenho mãos frouxas, caio o que tem na mão. E quando essa professora se aproximava de mim, que eu não tinha feito a tarefa, eu deixava cair o que eu tinha na mão. Se era caderno, caía; se era livro, caía; se era lápis, caía; o que fosse, caía mesmo. Aí eu comecei a escutar em sala de aula: além de burra, está banada, não vai dar para nada. O que precisa da cabeça, não vai conseguir porque é burra. E o que precisa das mãos, não vai conseguir porque é estabanada. Se for passar roupa na casa dos outros, vai queimar. Se for costurar, vai estragar a costura. Enfim, é burra e é estabanada. E começa a escutar: você é porca. Por que porca? Porque a roupa está suja. Porque vem com o mesmo uniforme. Porque criança, mãe que vê se a unha está cortada ou se não está. É mãe que vê se o dente está bem escovado. É a mãe que fala: vai limpar a sua orelha. Então, além de burra, estabanada, ainda é porca. A escola tornou-se um lugar de martírio. Você acredita que você é aquilo que uma autoridade que tem sobre a sua vida diz que você é. E em casa, a omissão é total. Talvez em casa pudesse desfazer essa mentira do diabo. Mas em casa a sensação era de abandono total. Então restava de novo o seu Ângelo, aquela figura da farmácia, do velhinho, que nem era tão velho, devia ter a minha idade, mas para mim que era criança, era um velhinho. E que me dava um pouquinho de afeto, e de vez em quando um pirulito, uma balinha, alguma coisa assim. E aquele homem ganhou meu coração. Um dia eu cheguei na farmácia, e eu tinha um pouco mais de 9 anos de idade, não tinha 10. E ele disse: vem aqui atrás que eu quero te mostrar algo. E eu fui. Eu confiava nele desde a mais tenra infância. E eu sofri um abuso sexual naquele dia. Daquela pessoa que era a única pessoa que tinha um referencial bom na minha vida. E pior do que o físico, o estrago físico. Pior do que a vergonha que eu passei ali. Pior do que a humilhação foi o que eu escutei. Ele disse: agora você cala a sua boca. Porque a sua mãe depende de mim para se drogar. E o seu pai ninguém sabe onde anda. Você fica quieta, porque ninguém vai acreditar em você. E eu corri daquela farmácia para casa. Cheguei em casa, acordei minha mãe, contei para ela. Ela não me bateu, mas passou perto. Ela disse: você é mentirosa, você vive reclamando de usar esse remédio. Você está falando mal de um homem que toda a cidade conhece como homem de bem. Você cala a sua boca, porque se você abrir a boca,
Eu vou colocar as mãos em você para você nunca mais esquecer. E eu não tinha para onde correr. Eu só tinha uma pessoa que estava em cima de uma cama drogada. Meu pai, eu não sei onde estava. Eu não confiava em ninguém. Aí sabe o que eu fiz? Com 9 anos de idade, eu fui para a ponte do rio aqui da Uana para me jogar. 9 anos de idade. Eu queria morrer. Não consegui. Hoje eu sei que algo sobrenatural me impediu. Porque o desejo era grande de jogar diante daquele rio caudaloso lá, época de enchente na cidade, cair ali dentro era a morte certa. Mas uma força maior do que eu não me deixou fazer aquilo. E as coisas pioraram muito a partir daí. Uma criança que sofre abuso sexual, ela começa a desenvolver um comportamento ou de introspecção total, ou de rebelião total. E eu me tornei a menina mais rebelde que você possa imaginar. Insuportável. Ninguém gostava de conviver comigo. O empregado não parava mais em casa. A turma do colégio, agora que eu nem queria chegar perto, eu é que fazia tudo para ninguém chegar perto de mim. E as notas pioraram sensivelmente. Tinha uma alegria na vida, era o Paulo. Dos 9 aos 12 anos aproximadamente. Adolescência,